Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Encontro Remoto Emergencial. A gente está no nosso vídeo de aula 10 e estamos iniciando aí o nosso segundo trimestre. Vamos iniciar com a matéria de Geometria Analítica e nessa matéria é muito interessante que a gente vai conseguir associar um pouco de álgebra com geometria, ou seja, a gente vai conseguir escrever algebricamente algumas figuras geométricas, como parábola, circunferência, ponto, reta, tá joia? Então vamos começar aqui com o básico, com o plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? É um plano formado por dois eixos perpendiculares, em que esse eixo horizontal é o eixo das abscissas, é o eixo x, e esse eixo horizontal é o eixo das ordenadas, o eixo y. E aí, esses dois eixos, eles são perpendiculares, ou seja, existe um ângulo de 90 graus entre eles. Isso aqui vocês já viram em matérias anteriores, que é o chamado de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. As orientações desses eixos são: para a direita, sentido positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a esquerda, sentido negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Aqui é o que a gente chama de origem do sistema cartesiano. Então, aqui é o ponto zero. No eixo das ordenadas, para cima a gente tem o sentido positivo e para baixo a gente tem o sentido negativo. E a figura mais simples, e vai ser a primeira que a gente vai representar no nosso plano cartesiano, é o que a gente chama de ponto. Um ponto ele sempre vai ser denotado com uma letra maiúscula. E aí, na frente dele, a gente tem as coordenadas de x e as coordenadas de y, ou seja, as coordenadas do eixo das abscissas e as coordenadas do eixo das ordenadas. Então, a gente sempre vai ter aqui o ponto, na frente do ponto a gente vai ter o valor para x e o valor para y, entre parênteses. E aí, essa nomenclatura essa denotação, ela pode alterar de livro para livro, mas basicamente vai ser sempre assim. Entre parênteses, as coordenadas do ponto e o ponto denotado com a letra maiúscula. A gente tem alguns exemplos aqui que eu vou plotar no nosso sistema cartesiano aqui, ó, aqui no nosso plano cartesiano. E aí, como que a gente faz para colocar esses pontos aqui? Vamos lá. Primeiro ponto, ponto A formado por 2, 2. Ou seja, a coordenada de x vai ser 2 e a coordenada de y também vai ser 2. Então a gente vem cá no ponto 2, no eixo das abscissas, x é 2. E aqui em cima do 2 aqui, ó, a gente vai traçar uma reta. A gente vai traçar pontilhado porque a gente só vai utilizar essa reta para identificar onde está o ponto, tá joia? Então faz um pontilhado aqui, ó, paralelo ao eixo y, paralelo, ao eixo y. E aí a gente tem o x2, fez uma reta paralela ao eixo y, a gente vai identificar onde o ponto está. Ele vai estar no y igual a 2. Então a gente vem cá, y igual a 2, e vai fazer aqui, ó, uma paralela agora ao eixo x, ao eixo das abscissas. Fez essa paralela aqui, a gente consegue identificar aonde está o ponto. Então o ponto vai estar em algum lugar aqui e em algum lugar aqui. É aqui, ó. É como se a gente andasse aqui, ó. Fez aqui o primeiro ponto, fez a reta, e agora a gente vai identificar a altura que está o y aqui, ó. O y está nessa altura aqui. Então esse aqui é o nosso ponto A. x2, y2. Agora o nosso ponto B, x4, y4. A gente vem cá no x, onde o x é 4, faz uma reta paralela ao eixo y, e onde o y é 4, a gente vai fazer também uma reta paralela ao eixo x. Então aqui, o nosso ponto B, onde x é 4 e y é 4. Tá? O nosso ponto C, o x é 0
o x é 0 e o nosso y vai ser 3. Então, se a gente fosse traçar uma paralela, seria o próprio eixo y, e aqui na altura 3. Então, esse aqui é o nosso ponto C. O nosso ponto D, x é 0 e y é 1. Então, é esse ponto aqui, nosso ponto D. E o nosso ponto E, x é 3 e o nosso y é 0. Então, é como se a gente traçasse uma reta paralela ao eixo y aqui, mas a gente está na altura 0 aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso ponto E. Bom, a segunda parte agora é como calcular essa distância entre dois pontos. Por exemplo, aqui a gente tem, ó, a distância de C até D. A distância do ponto C até D é só contar aqui, ó, 1, 2, está andando 2 unidades aqui em Y. Então a gente consegue contar fácil essa distância. E quando a distância agora é assim, por exemplo, de A até B. Como que eu calculo essa distância? Aqui vai ser simples, a gente já tem até traçado aqui essa reta perpendicular ao eixo X e essa reta perpendicular ao eixo Y. Eu só vou fazer esse ponto aqui, ó. Se eu tivesse que identificar esse ponto aqui, que ponto que seria? Seria x igual a 4 e y igual a 2. Então, a gente faz uma paralela aos eixos aqui, paralela ao eixo x, paralela ao eixo y. Como que a gente calcula essa distância de A até B? Bom, aqui a gente tem o quê? 2 até 4. Aqui a gente tem que essa distância é 2. E aqui a gente tem de 2 até 4. A gente tem que essa distância é 2, né? Ou seja, isso aqui seria... A gente olha aqui no eixo Y. No eixo Y a gente tem 4 menos 2. E no eixo X a gente tem o quê? 4 menos 2. 4 menos 2. Então, é essas distâncias que a gente tem aqui. E como que a gente calcula essa distância aqui? A distância de A até B nada mais é que a hipotenusa desse triângulo retângulo, tá vendo? Esse aqui é paralelo ao eixo X, é paralelo ao eixo Y. Eu falei que o eixo X e o eixo Y formam um ângulo de 90 graus entre eles. Então, isso aqui também é 90 graus. E aí, o que acontece? A distância de A até B é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, distância de A até B ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado, ou seja, 4 menos 2 ao quadrado mais 4 menos 2 ao quadrado. E aí, o que a gente tem aqui? Que a distância de A até B vai ser igual a raiz de 4 menos 2 ao quadrado mais 4 menos 2 ao quadrado. Por que eu estou usando isso aqui em vez de usar o 2 já diretamente? Estou fazendo isso aqui simplesmente para mostrar para vocês que isso aqui é a mesma coisa da fórmula pronta que a gente tem para a distância entre dois pontos. A fórmula diz que a distância entre dois pontos A e B vai ser igual a raiz quadrada da soma das diferenças de coordenadas. Por exemplo, na coordenada x a gente tem x do ponto B menos x do ponto A ao quadrado mais x do ponto y do ponto B menos y do ponto A ao quadrado. Essas duas diferenças ao quadrado, tirando a raiz, a gente vai ter a distância do ponto A até B. E aqui a gente obteve exatamente isso, ó. As coordenadas do ponto x, 4 menos 2, as coordenadas do ponto y, 4 menos 2. Ao quadrado, todas duas, tirando a raiz, a gente consegue a distância de A até B. Então, essa distância de A até B vai ser igual, ao resolver isso aqui, raiz de 4 menos 2, 2 ao quadrado, mais 4 menos 2, 2 ao quadrado. A distância de A até B vai ser igual a raiz de 4 mais 4, que é igual a raiz de 8. Então, essa distância de A até B é igual a raiz de 8. E assim a gente pode fazer para qualquer ponto. A gente pode fazer aqui, por exemplo, a distância de C até A. Basta a gente pegar e jogar aqui nessa fórmula, ó, distância de C até A
vai ser o quê? A ordem aqui não vai importar, tá bom, pessoal? Por quê? Porque está elevado ao quadrado, se for um valor negativo que der aqui, não tem problema. Esse valor negativo elevado ao quadrado vai dar um valor positivo. Então, a distância, por exemplo, de C até A. A gente vai pegar as coordenadas aqui, ó, do ponto C. X do ponto C. Vamos ver aqui, x do ponto C e y do ponto C. Então, 0 menos 2 ao quadrado mais 3 menos 2 ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz de menos 2, o resultado aqui, ao quadrado, mais 3 menos 2, 1 ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz de 4 mais 1, que é igual a raiz de 5. Então, essa distância aqui de C até A é igual a raiz de 5. E aí a gente pode fazer para qualquer distância aqui no nosso plano cartesiano. Então, por hoje é só isso aqui. Matéria simples, distância entre dois pontos e como colocar um ponto dentro do plano cartesiano. Espero que todos tenham entendido e até a próxima aula.